Bem, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Zizek, do seu filme A Realidade do Virtual, ou The Reality of the Virtual. E para quem já viu o documentário sabe que Zizek em si ele já tenta explicar de uma forma muito bem detalhada, na minha opinião, os preceitos e os conceitos teóricos que ele tenta abordar no filme. Só que eu pessoalmente achei que ficou faltando um pouquinho, até porque a língua portuguesa em si é um pouquinho mais rica que a língua inglesa, entendeu? Então na narrativa, nos comentários em si, ficou faltando um pouquinho de riqueza para mim. Então só essa parte que eu gostaria de preencher assim, mas numa visão geral, o filme para mim é excelente. O documentário é genial, vale a pena assistir, é muito, muito bom mesmo. Então, para o pessoal que está vendo em casa, The Reality of the Virtual, no próprio YouTube, como vocês me encontraram, provavelmente encontraram devido ao canal. E o filme em si vale muito a pena assistir. Eu realmente recomendo para quem gosta dessa abordagem psicoanalítica e filosófica. O primeiro ponto que eu gostaria de discutir no filme é exatamente nessa questão quando ele fala que é da autoridade paterna. Da autoridade no geral, né? E a ideia que ele tem é correlacionada à autoridade com um simbólico na nossa sociedade. Mas, assim, por que a autoridade seria meramente simbólica? E ele faz um ponto até muito bom, que ele dá um exemplo em que a criança, por exemplo, a autoridade de um pai, ela realmente se reflete quando o pai não precisa demonstrar agressão física de forma alguma, nem precisa demonstrar exatamente uma agressividade, por assim dizer, perante a criança para exercer a sua autoridade. Ou seja, em si a autoridade ela está implícita já dentro desse contexto, na forma em que simplesmente o pai olha, né, e fala, não, depois em casa você vai ver, né, porque realmente exercer a autoridade em si é de uma certa forma simbólico. A autoridade, vamos supor, do Papa. Eu não estou questionando nada de divindade, nem questão religiosa, mas simplesmente, se a gente for observar de um ponto de vista analítico, a autoridade do Papa ela é dada de uma forma simbólica. Ela não se expressa de uma forma agressiva, violenta. Sim, talvez num contexto histórico, os países que realmente eram tipo católicos iam exercer uma agressividade física realmente com os países como aconteceu, por exemplo, com a Inglaterra, que aderiram ao protestantismo e se voltaram contra a entidade da Igreja Católica. Mas de uma forma ou de outra, a autoridade que a Igreja Católica exercia, personificada no Papa em si, ela era simbólica. E ela era de uma forma imaginária, por assim dizer, porque o Papa era a representação de Deus na Terra, né? A pessoa que em si representa a Igreja simbólica como organização, como organismo vivo, como religião. Então a sua autoridade era indiscutível, porém ela não deixava de ser simbólica ou imaginária no povo na cabeça do povo. Né? E realmente, quando a gente analisa, toda autoridade no contexto social é uma autoridade simbólica, é uma autoridade criada. É claro que, obviamente, em órgãos públicos ou em um juiz, vamos supor, um exemplo de um juiz, o caso de um juiz. A autoridade dele é efetiva, porque uma vez marcado lá, a sentença foi homologada, tal a pena, tais são as consequências do seu ato, é uma autoridade de fato. E é uma autoridade que não tem uma negação entre si, né? Não é possível você conceber ela numa forma simbólica. Mas a própria lei, ela é uma autoridade de uma forma simbólica, né? Que se a gente for ver, por exemplo, quantas leis no nosso país que não são, na verdade, efetivadas. Ou seja, até a autoridade da própria lei, ela é simbólica. Então, nesse ponto, eu acho que a gente conseguiu mais ou menos esclarecer, se ficou alguma dúvida para alguém, o que o Zizek ele estava querendo dizer quando ele menciona
a questão da autoridade como autoridade simbólica. Num outro ponto, muito rapidamente, eu gostaria de falar sobre a questão do consumo, em que ele fala que a gente é uma sociedade que vive pelo prazer, porém a gente está muito mais preso a certas éticas e morais do que antigamente. E que hoje, por exemplo, ele dá até um exemplo muito bom, que eu acho muito engraçado, até falar a verdade, que as pessoas se voltam hoje em dia para os psicanalistas não porque elas são impedidas de realizar seu gozo, mas porque elas se sentem incapazes de gozar, né? Gozar no sentido estritamente lacaniano, da forma que a sociedade deseja delas, ou seja, não são completamente felizes, não têm uma vida perfeita, maravilhosa e absoluta, e, vamos ser sinceros, ninguém tem, né? É quase que um imaginário completo, uma vida completa e repleta de felicidade. É uma questão de atitude antes de qualquer coisa. Mas qual a consequência disso? A consequência, como ele próprio fala, é uma reestruturação do capitalismo, da forma de vender produtos do mercado, em que o valor agregado ele vira uma forma de contraativo em si. Um exemplo muito bom, por exemplo, que eu poderia dar é fumantes. Eu sou fumante e hoje em dia existem, até foi proibido pela Anvisa, uns cigarros que são cigarros eletrônicos, que a vapor de água, eu não entendo muito bem do mecanismo, mas isso não vem a ponto. Só que é desprovido de nicotina, alcatrão e essas substâncias que fazem mal ao organismo. Então, a própria lógica não é parar de fumar, mas sim a lógica é comprar coisas que são desprovidas do seu caráter ruim, né? Então só deixa o caráter benéfico. Ou seja, não, você quer curtir, você quer usar tal produto, use, mas não use o produto original, mas porém use uma modificação que ele vai te proporcionar todos os benefícios. Coca-Cola Diet é um exemplo muito bom, Coca-Cola Zero, todos os benefícios sem os malefícios. E realmente isso está acontecendo na nossa sociedade. Se a gente for ver a quantidade de gordura trans, não estou falando nem pró nem contra nada disso, não, que não é nada, é meramente para exemplificar o exemplo que ele deu no filme. E realmente é verídica essa afirmação. Todo o mercado em si ele está se voltando para coisas cada vez mais voltadas a esse mercado não nocivo, e você pode consumir uma vontade exacerbada uma vez que um produto é desprovido da sua qualidade essencial, que é o malefício que traz assim. Cerveja sem álcool e coisas como ele dá no exemplo. Isso é um exemplo do filme. E é muito interessante essa questão. Um terceiro ponto que eu gostaria de abranger é exatamente a questão do real que ele fala, né? Porque há uma distinção entre real imaginário, real simbólico e real. E o real, ele retrata isso muito bem como uma sombra do real. Então o que seria basicamente para a gente o real? O real nada mais é do que uma projeção do real que incorpora os aspectos simbólicos. Como assim? Vamos supor. Um real não necessariamente retrata a realidade, não é aquilo que a gente vê, e sim aquilo que é percebido por detrás daquilo que a gente vê. Podemos chamar de uma forma assim até de intuição. Vou dar um exemplo muito simples com vamos supor, uma paquera que você tem. O real ele tende a ser a situação atrás daquela da qual você se vê. Então, suponhamos, você está lá beijando a menina e tudo isso, ou um cara, não sei, do público, e enquanto isso você vai pensando, alguns aspectos meramente biológicos, assim, minha capacidade de respiração diminuiu, ou estou me sentindo incomodado porque não escovei os dentes, ou qualquer idiotice do jeito. Então, essa projeção, ela que é, na verdade, o real. E ela que demonstra que atrás dessa realidade fixa que se vê assim, há um outro nível de realidade que ele conjuga o real visto e o real não visto.
Pronto, gente, para hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mandem comentários.